Muito bem, continuamos aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira para condenar Débora Rodrigues dos Santos, mulher que pichou a frase "perdeu Mané" com um batom em uma estátua da corte em 8 de janeiro de 2023, a 14 anos de prisão. Esse foi o voto do Moraes. O Moraes afirmou o seguinte, aspas, conforme vasta fundamentação previamente exposta, a ré dolosamente aderiu a propósitos criminosos direcionados a uma tentativa de ruptura institucional, que acarretaria a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito, cuja materialização se operou no dia 8 de 1 de 2023, mediante violência, vandalismo e significativa depredação ao patrimônio público. Cabe destacar ainda que a horda criminosa golpista atuava desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022 em intento organizado que procedeu em escalada de violência até culminar no lamentável episódio do início de janeiro deste ano. Fecho aspas. Além de 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, Débora terá que pagar uma multa de 30 milhões de reais por danos morais. O julgamento é realizado no plenário virtual entre os ministros da primeira turma do STF e tem previsão de durar até 28 de março. É uma pena alta? É uma pena alta. Mas o que mais impacta quando se vê a notícia sobre essa pena é o contraste com a leniência, a indulgência, a complacência dos tribunais superiores no Brasil com os acusados de crimes do colarinho branco. Quando a gente vê que Sérgio Cabral chegou a ser condenado a 400 anos e está lá tomando banho na banheira, fazendo postagem na rede social, sambando literalmente na cara da sociedade, e vê que uma senhora invasora ali dos prédios dos Três Poderes que pichou uma estátua com batom está condenada a 14 anos e que dificilmente vai ter todo o recurso, seja de defesa, de advogados ou de boa vontade dos tribunais superiores com manobras processuais para se safar, aí fica complicado. Quando a gente vê todos os acusados do Petrolão livres, restou o quê? O Fernando Collor de Mello na acusação pela qual ele acabou condenado, sendo que ainda tem um recurso pendente, sobre o qual não existe nenhuma pressa de decidir, que pode diminuir a pena, que pode transformar nisso naquilo de benefício e tal, e o sujeito continua livre lá. Quando a gente vê todas as manobras processuais que foram feitas para aliviar a barra do próprio atual presidente da República, e principalmente por se tratar aí de um ato do campo político oposto, esse contraste de tratamento é o que causa o pior dos efeitos, porque se fosse um país realmente punitivista, eu não gosto nem dessa palavra, né, porque parece ali já uma crítica a um excesso, mas se fosse um país que realmente punisse todos os tipos de pessoas que violam a lei e que passam por um processo penal, que são condenadas e que ficam na cadeia, se houvesse realmente punição para as pessoas poderosas, de repente essa pena não causava tanto impacto, tanto contraste, em razão justamente desses outros casos. Então o Moraes, ele pesa a mão, já tem vários vícios o inquérito, ele participa de múltiplas maneiras, ele é vítima, ele é julgador, ele supervisiona a investigação, ele tem contato com a polícia, um monte de elementos que apareceram desde o começo e que nós sempre apontamos aqui. Então ele pesa a mão contra uma pessoa que, nesse momento, não parece oferecer tanto risco à sociedade. Eu não alivio barra de invasor e depredador e gente que depreda patrimônio público. Mesmo que rabisque um tipo de depredação, de prejuízo causado a um patrimônio público. Eu acho que essas pessoas têm de ser punidas. Ao contrário desse bolsonarismo, que acha que ninguém tem que ser punido, eu sempre defendi, em 20 anos de jornalismo, que vândalo, que qualquer pessoa que incorresse no ato de vandalismo, mesmo que não fosse interiormente, que fosse punida. Que fosse punida nos termos da lei, levando em consideração, enfim, os elementos específicos, ok. Mas eu defendi isso quando eram os militantes de esquerda que nunca foram punidos dessa maneira, e nem perto disso. Eles podem até dizer, não, mas é um movimento golpista, etc. Tudo isso que está sendo discutido nesse momento,
Mas eles não foram punidos, em geral, nem pelo vandalismo, né? É difícil você encontrar, né, nos quebra-quebra promovido pela esquerda, gente que foi realmente punida. Então é todo esse contraste que causa o pior dos impactos. A pena é alta, já seria por si, com o contraste ela fica ainda parecendo maior. Duda Teixeira. Esse país está de cabeça para baixo, tem pessoas que geraram prejuízos muito maiores para a sociedade e nem sequer foram condenadas. O Brasil está cheio dessas histórias, ou que foram condenadas e depois foram absolvidas. E aí, quando você lê o voto do Alexandre de Moraes, eu fui ler, eu falei assim, bom, como é que essa moça que picha a estátua com batom pega 14 anos, né? Então, assim, você precisa fazer... Fui ler lá o voto do Moraes para entender qual que é a manobra que ele faz para explicar isso. O que ele fala, né? Bom, ele diz ali que ela cometeu vandalismo, e o que de fato ela fez que é apontado, então, nesse voto? Tem fotos que são depois publicadas no jornal Folha de São Paulo, em que ela está ali na estátua, ela está com a mão suja de batom, e tem um momento em que ela olha o celular, e tem a foto dela olhando o celular, e aí o voto diz, olha, aí a gente pode ver que ela está com orgulho e está com felicidade, está feliz. Então, bom, isso a gente sabe que ela fez. Agora, todo o resto, todas as acusações, porque ela pega organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, todo esse resto, como é que isso cai nas costas da Débora, né? É porque ela participou de um crime multitudinário, então, e por ser um crime multitudinário, não precisa individualizar a pena. E isso é a argumentação do Alexandre de Moraes. Então, assim, no mínimo discutível, né? Esse é um ponto de discussão, um dos pontos de discussão que eu estava apontando aqui, que estão acontecendo nesse momento. Diga. Assim, não tem nenhuma evidência que ela entrou no Congresso, ou no Palácio do Planalto, ou no STF. Você não tem ela falando, queremos a volta da ditadura militar, ou temos que acabar com o presidente Lula. Fato você que... tem em alguns outros casos, não exatamente essas frases, mas é só para deixar claro, você tem vídeo em que algumas pessoas aparecem dizendo coisas nesse sentido, né, da intervenção militar, de melar o resultado eleitoral, de que vamos dominar tudo, etc. Mas você não tem evidência nesse sentido sobre todas as pessoas. E o que o Duda está dizendo, que analisou o caso específico, é que no caso dela não tem, né? Então, por exemplo, tem fotos lá dos acampamentos na frente do quartel-general do Exército. E aí tem lá a faixa, olha, queremos ditadura militar. É dela? Não, de outras pessoas. Vou deixar claro. Né? De outras pessoas. Ou precisamos de uma GLO. Volta Bolsonaro para presidente. Então, só que ela acabou sendo acusada por esses crimes que foram imputados, de uma maneira geral, à multidão, porque se diz ali que ela participava de uma organização criminosa. E mais, uma organização criminosa armada, porque essa multidão tinha centenas de pessoas e algumas tinham arma, né? Ainda que ela não tivesse nenhuma arma com ela. Então, assim, tem muita coisa que fica meio... É muita coisa por tabela, né, Duda? Exato. É muita coisa por tabela, e isso, evidentemente, dá margem a toda essa discussão jurídica que está sendo travada. A gente sempre fala aqui, não havia qualquer condição, inclusive, mesmo que você leve em conta toda essa massa, que eles sustentassem um golpe de Estado. A intenção golpista você vê em diversos indivíduos que estavam presentes, porque são pessoas que estavam lá no acampamento pedindo intervenção militar, que ficaram de saco cheio com a não adesão da cúpula das Forças Armadas e que resolveram partir para o quebra-quebra. Mas não eram pessoas com armas de fogo, pessoas com armas suficientes para manter um golpe de Estado. São pessoas que iam ficar com fome, que iam ficar suscetíveis ali a qualquer ação policial, eventualmente militar, em caso de necessidade, defesa do país contra aquela multidão. Quer dizer, não tinha a menor condição
de essas pessoas sustentarem um golpe de Estado. O golpe de Estado haveria e seria sustentável se houvesse a adesão da cúpula das Forças Armadas. E o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitaram. Inclusive foram consultados por Jair Bolsonaro, que queria fazer ali um golpe de Estado travestido de medida constitucional, porque não existe estado de sítio, estado de defesa, nem uso do artigo 142 para chororô em razão de derrota eleitoral. Não existem essas hipóteses. Então, qualquer medida nesse sentido, com esse nome, qualquer decreto, ele constituiria, se fosse de fato decretado, numa etapa de um golpe de Estado. Então, os comandantes dessas duas Forças Armadas não aderiram. Então, não era sustentável o golpe de Estado. Então você tem uma discussão legítima do ponto de vista jurídico sobre a configuração desse crime para uma série de pessoas que estavam lá. É claro que você tem outros crimes que são mais objetivos. Quer dizer, um ato de vandalismo, um dano direto ao patrimônio público, etc. Bom, é isso que eu defendo que seja a base. Isso deve render punição, sim. Seja para ativista de esquerda que comete, seja para ativista de suposta direita, de reacionário aloprado. Inclusive, eu me lembro, porque cobri na época um debate sobre a redução da maioridade penal. E naquele debate, eu era colunista da Veja, o Duda trabalhava lá também, a esquerda, quer dizer, PT, PCdoB, me lembro muito bem de Jandira Fegali, tendo o posicionamento que eu vou explicar agora, PSOL, eles queriam tirar do pacote da redução que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas que nunca chegou a funcionar de verdade, depois ficou pendurado, certos crimes que poderiam ser atribuídos a manifestantes de esquerda. Então, eles queriam deixar só os hediondos, os crimes mais graves e tal, outros que são esse tipo de vandalismo ou terrorismo aplicado a essas hipóteses, eles não queriam colocar no pacote da redução da maioridade penal, porque eles estavam com medo de que os seus próprios militantes, em atos de violência, de quebra-quebra, fossem punidos. E naquela época, você tinha ali alguns políticos à direita desses partidos, que criticaram esses partidos por não querer. Inclusive esse pessoal que depois ficou ali no entorno do bolsonarismo e o bolsonarismo mesmo. Eles criticavam a esquerda por querer proteger manifestante belicoso, manifestante eventualmente vândalo do rigor da lei. E agora você tem o outro lado que está querendo passar a mão na cabeça de todo mundo. Então, assim, se criticar a dosimetria, se criticar o tamanho da pena, até por contraste, beleza, etc. Agora, querer que ninguém pague por crime nenhum, aí já é demais, né? Então, assim, tudo bem, tem movimentos políticos, pela anistia geral, porque na política não tem nuance mesmo, mas aqui no jornalismo tem. Então a gente coloca as coisas no seu devido lugar. Duda Teixeira quer complementar? Outro indício aí de abuso, de exagero do STF nessa história é que ela está há 2 anos presa, né? O julgamento está acontecendo. Duda Teixeira, você estava falando aí sobre o caso do voto do Alexandre de Moraes por 14 anos de prisão para a moça. Que idade ela tem? Tem a idade dela aí? Dá uma pesquisada para a gente ter aqui certinho. A mulher que pichou, perdeu o mané na estátua do Supremo Tribunal Federal durante a invasão ali da Praça dos Três Poderes, né? Porque no caso dela, a gente cobra uma individualização de conduta, não está muito claro ainda em que prédio que ela entrou. Duda? O que eu estava comentando aqui é que o julgamento está acontecendo, mas ela já está presa, né? Ela foi presa logo em seguida depois do 8 de janeiro. E ela é aquela que tem 2 filhos, então nas redes sociais tem muitas manifestações falando assim, puxa, como assim? Esses meninos estão sem a mãe, né? E ela que nem foi julgada ainda. E o argumento ali usado era que ela oferecia periculosidade social, o que me parece um pouco fora do padrão, né? Acho que ela é uma cabeleireira, né? E aí, assim, o cara para ser julgado como perigo para a sociedade, sujar ali uma estátua de batom, acho que é um pouco demais. E essa pena de 14 anos, só para a gente ter um comparativo,
Se alguém comete um homicídio no Brasil, a pena é de 6 a 20 anos. Então, uma pessoa que matou a outra pega 6, pichou a estátua com batom, leva 14, né? Então, assim, parece que tem uma super desproporção nessa história. Agora, olha só, isso aqui o bolsonarismo vai gostar, porque uma das vantagens de ser jornalista há muito tempo é a gente lembrar de outros episódios que a gente pode trazer à tona na hora de cobrar coerência das autoridades públicas. Então eu tinha citado aqui o exemplo do contraste com a situação do Sérgio Cabral, que acabou aliviado. E aí o Duda lembrou aqui que a Débora tem filhos, e eu lembrei que a Adriana Anselmo, a esposa do Sérgio Cabral, que também foi acusada de envolvimento em esquema dele, ele que foi governador do Rio de Janeiro, ela teve uma prisão preventiva aliviada, relaxada, por causa dos filhos. Eu consegui abrir aqui a notícia no próprio portal do STF. Depois vocês vão ver circular nas redes sociais, porque eu falei aqui e o pessoal não dá crédito. Então, olha só. Ministro Gilmar Mendes, do STF, foi notícia naquela época, concedeu, em parte, pedido de habeas corpus para Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para restabelecer o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar. A decisão foi fundamentada em legislação e jurisprudência no STF, relativas à possibilidade de prisão domiciliar para mulheres com filhos sob seus cuidados, principalmente se o pai também está preso. Tinha esse elemento, mas está lá. Vamos ver a declaração do Gilmar Mendes. Abro aspas. A questão da prisão de mulheres grávidas ou com filhos sob seus cuidados é absolutamente preocupante, devendo ser observadas preferencialmente alternativas institucionais à prisão, que, por um lado, sejam suficientes para acautelar o processo, mas que não representem punição excessiva à mulher ou às crianças. Fecho aspas. Que comparação, hein? Tá aí, olha só, nada como a memória, hein? O baú aqui de Felipe Moura Brasil. Duda Teixeira, sabe a idade das filhas da Débora, dos filhos? Não sei agora qual é o gênero. Vamos verificar para ver se são filhos pequenos, para ver se há um fortalecimento da argumentação nesse sentido ou um enfraquecimento. Porque acho que no caso, eles estavam falando de filhos sob cuidado. Bom, não sei aí se os ministros estavam considerando a idade, né? Na verdade, uma mulher com filho na faixa dos 11 anos de idade, acho que estava, né? Presa em conjunto com o pai das crianças, então tinha esse elemento de que o Cabral também estava preso, que não tem agora. Então eles podem alegar que, olha, não é a mesma coisa, há diferenças, os filhos já estão grandes, não dependem dela. O pessoal, se souber aí no chat, pode falar, mas o Duda Teixeira está tentando conferir aqui em tempo real. A gente sempre traz aqui elementos para reflexão, para análise, para ver se as coisas estão sendo feitas da devida maneira. Achou, Duda? Qualquer coisa a gente vê depois. 6 e 11. 6 e 11. Portanto, ótimo exemplo. Torna ainda mais forte aqui o argumento que eu trouxe, porque vou ler aqui o trecho da decisão do STF sobre a Adriana Anselmo, a esposa do Cabral. De acordo com a decisão, o caso é bastante semelhante ao ocorrido. Ele estava citando um outro julgamento. No julgamento do HC 136408, no qual a primeira turma do STF concedeu a ordem para uma mulher com um filho na faixa dos 11 anos de idade, presa em conjunto com o pai das crianças. Ficou entendido que a prisão do pai reforça a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos. Segundo a defesa de Adriana Anselmo, seu filho está atualmente também com a idade de 11 anos. Então, quer dizer, já havia um antecedente de mulher com filho com 11 anos, e aí veio a decisão a favor da Adriana Anselmo, que também tinha um filho de 11 anos. Mas havia ali esse elemento a mais de que o pai também estava preso. Então, você já conferiu se a Débora tem um marido, um pai, alguém que possa cuidar das crianças? Porque aí, se tiver, de repente o STF vai dizer, não, mas o pai pode cuidar, ela tem mais é que ficar presa. Enfim, estamos trazendo à tona vários elementos para cada um ir refletindo. Olha, podemos passar para a próxima pauta? Vamos para a próxima. Que eu ainda estou procurando aqui. Bom, cada um então forma o seu juízo, vocês comentem aí no chat o que vocês acham desse voto do Moraes por 14... Assim, tem um elemento político, que é o seguinte, o Moraes, quando ele dá essas penas muito altas, com essa configuração de crimes que não estão muito claros, pelo menos de uma maneira objetiva, que a pessoa cometeu,
ele acaba reforçando, do ponto de vista político, as narrativas bolsonaristas, de que você tem um ministro que está agindo por vingança, que um ministro que pesa a mão, um ministro que está perseguindo politicamente, que está sendo abusivo, com a caneta na mão, etc. A gente considera um monte de abuso cometido pelo Moraes. Eu estou fazendo a análise da narrativa bolsonarista, porque eventualmente pode haver uma interseção da análise que a gente faz com qualquer grupo político, qualquer autoridade pública, mas não é todo, né? Não é o bloco, como muito adesista pega, né? Pega o bloco inteiro, adere a todas as narrativas. Mas o fato é que esse voto do Moraes, ele acaba dando mais força a essas narrativas bolsonaristas. É o pai das crianças que cuida delas aqui. O pai da criança cuida delas. Então, olha aí. Então, a gente está mostrando que o Supremo Tribunal Federal pode estar avaliando, embora a gente não tenha visto ainda esse ponto ser cotado, ser citado na discussão, que se tem um pai para cuidar das crianças, a mulher pode ser presa, pode continuar presa. Se não tivesse, talvez tivesse a sua prisão relaxada, porque o bolsonarismo está apontando, mãe de 2 filhos tem que cuidar e tal. Então aqui a gente está esmiuçando, apurando, investigando, analisando ao vivo aqui em tempo real, de improviso, para vocês. Então é para, enfim, a gente saber filtrar aí as alegações dos dois lados e cada um poder formar o seu juízo. E ela tem 39 anos, tá? Você tinha me perguntado. 39 anos. Então, é uma adulta, né, mas é relativamente jovem, principalmente para os padrões assim, do nosso tempo.